Boa tarde, crianças do culto infantil. É com grande alegria que a gente vem a mais um encontro, embora que virtual, mas a gente se alegra para poder levar um pouquinho do culto infantil até vocês. Mas mesmo longe, a gente sente muita saudade de vocês. E esperamos que em breve a gente possa estar juntos aí novamente. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história da parábola do semeador, onde ela está na Bíblia, no livro de Marcos 4, 1 a 9, né? Que fala então a história da parábola do semeador, que eu vou contar para vocês. Então, a parábola do semeador, ela é uma história que fala sobre sementes, né? E Jesus, ele gostava muito de contar histórias, porque cada história tem um ensinamento para nós. E a parábola do semeador não é diferente. Então, Jesus, ele foi até o lago da Galileia e aí ele começou então a contar essa história para o povo que seguia ele. Então, Jesus sentou num lago e começou a contar a história. E aí Jesus disse assim: havia um certo homem que saiu para semear. E na sacolinha de sementes, né, ele logo tirou umas sementes da sacolinha e atirou na beira do caminho onde ele ia passando. Só que essas sementes, conforme ele ia passando, vinham os passarinhos e comiam a semente. Não ficou a semente. Os passarinhos comeram tudo. E aí depois ele foi seguindo, foi atirando a semente. Só que a segunda parte da semente caiu entre pedras, né? E pouca terra. Então, até nasceram. Mas elas nasceram no meio das pedras, tinha pouca terra. O que aconteceu? Elas nasceram, mas acabaram morrendo. Porque uma planta, para crescer, ela precisa de vitamina, ela precisa de nutrientes. E as pedras não deixaram elas crescer. Mas ele seguiu semeando. Então, a outra parte caiu no meio dos espinhos. E aí, aqui um monte de espinhos, elas nasceram, mas os espinhos não deixaram elas crescerem. E logo sufocaram essas plantinhas. Então, elas não cresceram. Os espinhos mataram. Mas teve uma parte que ele foi atirar e caiu numa terra fértil, uma terra onde elas tinham espaço para nascer, para crescer. Então elas vingaram, né? Porque não tinha os espinhos para atrapalhar, não tinha as pedras, né? Então elas cresceram numa terra boa. Então essas sementes, elas cresceram e deram frutos, muitos frutos. Então, o que essa história quer nos dizer? Essa história quer nos dizer muita coisa. Que na nossa vida, assim como o semeador plantou, existem a parte onde que vem os passarinhos e comem. Muitas vezes a gente faz as coisas boas e vem aquelas pessoas que sentem ciúmes, mas nem por isso a gente deve deixar de plantar. A gente deve seguir semeando, como o semeador, ele não parou, ele não desistiu. Tem vezes que a gente vai encontrar as pedras no caminho, são os tropeços. Que nem agora a gente tem esse vírus, mas nem por isso a gente vai deixar de escutar uma historinha, vai deixar de ser alegre, né?
Então, tem as pedras no caminho da gente? Tem, mas vamos seguir em frente. Tem os espinhos também, mas como uma rosa, ela tem os espinhos, mas nem por isso ela deixa de ser bonita. Na vida da gente também tem os espinhos, tem os desafios, né? Mas não vamos desistir, vamos seguir. E assim também tem a terra boa, que vai dar frutos. E assim também, se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então a gente, embora que às vezes longe um do outro, a gente pode plantar o bem. Desejando um abraço virtual, um beijo virtual, convidar mais alguém para assistir a historinha do culto infantil. A gente pode semear boas coisas, embora sendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, mas a gente não pode deixar de fazer as coisas boas. Então essa é a história do semeador que Jesus contou para nós e que eu quero deixar hoje para vocês. Tá bem? Um forte abraço, a gente está com saudade, se cuidem e partimos para a próxima parte do culto infantil. Beijos! Saiu a semear, boa semente da palavra foi levar. Uma semente caiu na beira da estrada e logo as aves a vieram devorar. Outra semente caiu no meio das pedras e rapidinho começou a germinar. Mas a raiz não teve espaço pra crescer e o calor do sol a planta fez secar. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Outra caiu bem no meio dos espinhos, logo brotou e foi crescendo sem parar. Mas de repente os malvados dos espinhos a plantinha começaram a sufocar. Semeador continuou a persistir e em boa terra a semente então lançou. E bela árvore do broto foi crescendo e logo logo ela então frutificou. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Agora eu vou explicar direitinho a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e no meio dos espinhos nem crescem porque não tem raiz. Mas a semente da palavra que cai em boa terra, que é o nosso coraçãozinho, frutifica e prospera, prospera e prospera. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor. Semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor. Perseverando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor.
Olá, queridas crianças. Vamos orar? Juntem as mãozinhas, fechem os olhos e se aquietem para um momento de oração. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que Tu nos dás, pela nossa família, pelo alimento diário, pela nossa casa, Senhor, pelos nossos amigos, por tudo aquilo que Tu nos concedes. Esteja, Senhor, com aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão tristes, Senhor. Ajuda elas, consola o coração delas. Senhor, que logo essa pandemia passe, que possamos voltar a nos encontrar, brincar, cantar, aprender da Tua palavra, Senhor. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Mas lá vai mais um vídeo da nossa programação deste sábado. Hoje vocês escutaram na historinha do culto infantil sobre a parábola do semeador, onde um certo homem saiu para semear. Aqui eu vou mostrar para vocês hoje a horta da minha casa. Podem ver, eu tenho plantado aqui hortelã. Neste aqui eu tenho cebolinha, tenho também um pé de chá de boldo, tenho salsa, entre outras coisas que tem plantada aqui. Sabem por quê que isso está plantado? Porque um dia também eu vim aqui e comecei a semear. Quero deixar como desafio para vocês, na casa de vocês, para vocês também elaborarem uma horta, quem sabe. Não precisa ter tantas coisas como vocês estão vendo aqui, mas a gente pode começar com uma coisa simples, como por exemplo uma cebolinha verde para temperar o alimento, a comida que a mãe de vocês faz, tá? Então, para ilustrar o nosso encontro de hoje, eu quero mostrar para vocês como a gente faz essa plantação, tá? Aqui eu tenho a semente, ó, que eu fui lá na loja e comprei, semente de cebolinha verde. Eu mostrei para vocês que ali tem uma plantada e a minha não tá tão bonita assim. Por isso que na minha casa eu vou usar uma nova embalagem com sementes para plantar um novo vaso. Preparei a terra, mexi, coloquei a umidade necessária e vou então abrir o envelope e vou distribuir as sementes por esse espaço. Não posso jogar essa semente toda no mesmo espaço. Eu preciso distribuir, eu preciso semear. Preciso largar a semente de forma uniforme no meu vaso. Distribuir, tem mais um restinho aqui, coloquei, e agora eu evito de mexer. Preciso trazer um pouquinho mais de terra, que eu já deixei separada, e vou colocar então essa terra aqui por cima, para cobrir as sementes. Vou cobrir todas, de forma bem uniforme. Está pronta a minha plantação. Agora é só esperar alguns dias e vão nascer as cebolinhas verdes deste vaso aqui. Quando a gente faz uma plantação, a gente precisa cuidar dela. Algumas sujeiras também vão aparecer nos vasos. Então eu venho, retiro o que não é verdura, o que não é tempero, arranco, né, as ervas daninhas, para que fique somente o tempero, somente o que tem que ficar, só a plantação boa. Assim também é no nosso coração. A gente tem que de vez em quando ir lá e tirar os espinhos, tirar as coisas ruins que tem no nosso coração e deixar apenas que as sementes boas deem frutos e fiquem bem bonitas dentro da gente.
as ervas daninhas vão aparecer e a gente tem que ir lá fazer uma limpeza, certo? Essa é a dica do encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado, experimentem fazer essa experiência na casa de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.